A nova série derivada de Outlander, nomeada Blood of My Blood, Sangue do Meu Sangue, traz pra gente duas histórias emocionantes. No primeiro episódio a gente pode conhecer a Ellen Mackenzie, que é filha do Jacob Mackenzie, que é o líder dos Mackenzie, né? Obviamente, tanto Mackenzie aí, que é líder dos Mackenzie. E a gente viu todo esse drama familiar envolvendo ali os acontecimentos em seguida de sua morte, em que a gente vê toda essa disputa pra ver quem vai ser o próximo líder do clã. E a gente conheceu aí o Brian Fraser, como que tudo aconteceu desse romance inesperado entre a Ellen e o Brian. E agora no segundo episódio, chegou a vez da gente conhecer finalmente quais são as origens dos pais da Claire, o Henry e a Julia. No finalzinho do primeiro episódio, a gente pôde ver esses dois personagens juntos, já casados, de férias na Escócia. E a gente descobre que a Claire já existe, eles estão ali conversando sobre ela e como que ela vai reagir ao descobrir que ela vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. E eles sofrem um acidente de carro, que provavelmente é a última notícia que eles têm deles ali no século XX. E após esse acidente de carro, acontece deles se separarem porque a Julia atravessa as pedras. E o episódio acaba e agora a gente recomeça aqui no segundo episódio conhecendo a origem dessa história. O episódio começa mostrando pra gente ali cenas da Primeira Guerra Mundial em 1917, lá na Bélgica, em que a gente pode ver o Henry como um tenente e a gente observa esse tenente sendo extremamente preocupado com seus homens. Eu acho que é muito importante a gente observar isso porque ele arrisca sua própria vida para poder recuperar um de seus soldados. Isso mostra toda a força que o Henry tem. E no meio a essa guerra e todas as preocupações que acontecem ali, ele escreve uma carta, mas uma carta sem um destino certo. E a gente vê ele narrando justamente essa carta, relatando todas as preocupações e sentimentos que ele tem. Essa carta, ela chega até as mãos da Julia. A Julia tá lá em Londres e ela trabalha no departamento postal e de censura do escritório de guerra. O que ela faz ali? Ela justamente recebe as cartas do soldado e ela censura as partes ali que por um acaso poderiam ser alguma informação relevante em relação a tudo que está acontecendo ali na guerra. Então esse é o papel dela, ler cartas. E antes dela finalmente pegar a carta do Henry ali e começar toda essa história de amor dos dois, a gente vê algumas informações importantes sobre ela. A primeira coisa que a gente repara sobre ela é a semelhança incrível dela com a Claire. Gente, como que eles fizeram para poder encontrar essa atriz tão parecida com a atriz que interpreta a Claire? Eu fico assim, impressionada. E não só na aparência física, porque todo o jeito e personalidade dela também. A forma com que ela fala, as preocupações dela, o que ela se interessa. A gente vê ela ali justamente carregando um cartaz, que é um convite para um protesto sobre a questão das mulheres terem direito ao voto. E ela discute com a colega de trabalho dela justamente essa questão. A colega está preocupada com ela, fala para ela poder tomar cuidado justamente nesse momento sensível de guerra. E a gente vê ela lendo nada mais, nada menos sobre bioquímica. E a gente percebe todo esse gosto que ela tem pelo conhecimento e esse desejo que ela tem de um dia ir à universidade. Eu fico só imaginando o que a Julia pensaria ou o que ela vai pensar se algum dia ela descobrir toda a trajetória da Claire. E mais um detalhe importante sobre ela é que ela tem uma memória excepcional. E eu espero que isso tenha alguma relevância significativa aí nos próximos episódios sobre essa questão da memória dela. E enquanto ela tá ali trabalhando, ela pega uma carta que chama a atenção dela ali. Claro que tá ali num monte de cartas que ela vai ter que analisar para poder censurar, ver se tem alguma coisa ali ou não. Mas chama a atenção dela justamente porque não tem um destinatário específico. A carta está destinada justamente ao departamento que ela trabalha. E como todas as outras cartas, ela foi abrir para ler. E essa carta veio de nada mais, nada menos do que do Henry. E ela fica um pouco intrigada com essa situação. E no meu entendimento, ela já pegou essa carta para ler com outros olhos. E o Henry não é apenas charmoso na aparência. A gente percebe que ele tem um charme muito peculiar com as palavras. E deixa ela intrigada com aquela carta, falando justamente das esperanças e de todo o sentimento que ele tem ali em relação à guerra. A Julia pega essa carta, esconde essa carta e leva essa carta para casa, para ler com mais calma. E nesse momento ela decide responder a ele. E o que era para ser apenas um desabafo do Henry se transforma numa linda história de amor. A gente vê os dois trocando uma série de cartas e o que mais chama a atenção é o teor dessas cartas. A princípio é só conversa geral sobre a guerra e tudo mais, e esperança sobre os dias que virão, e de repente a gente vê eles trocando informações pessoais. O Henry quer saber o que ela vai ler, o que ela vai fazer, o que ela vai estudar, e ao mesmo tempo ela quer saber mais sobre o irmão dele, o tio Lembe. E toda essa conversa já se transforma em uma paquera. Todas as cartas são então seladas com um beijo, que é o nome do episódio, que vem do inglês Sealed with a Kiss. Se a gente pegar ali as iniciais de cada palavra, SWAK.
E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente a Julia comentar que ela tem uma paixão e uma admiração muito grande pela Escócia e o seu folclore. E ela comenta justamente sobre um Campbell que comentou que ele estava em um círculo de pedras e no momento que ele adentrou esse círculo e que ele saiu, pareceu que muito tempo passou sem nenhum tempo ter passado. O que a gente já sabe que significa uma viagem do tempo, mas ela utiliza isso apenas de uma forma de expressar tudo aquilo que ela está sentindo ali naquele momento, enquanto ela espera a próxima carta dele. E se você reparar bem, a partir desse momento aqui, nesse toca-disco, começa a tocar aquela música que a Claire lembra da mãe dela cantar pra ela. Sabe a música que ela ouviu a Fanny cantando lá no final da 7ª temporada? I do like to be beside the sea. Enquanto ela espera a próxima carta dele, que foi selada com um beijo. Exatamente, volta lá no episódio que você vai conseguir reparar essa música. E a gente não pode esquecer que esse é um momento de guerra. Então, tanto ela ali em Londres tá à mercê dessa situação, aí ainda mais o Henry que tá lá lutando efetivamente na guerra. Então a gente vê cenas aí dela na casa dela, escondendo debaixo da mesa com um bombardeio e ainda assim ela tá ali escrevendo as cartas pro Henry. E um detalhe importante é que a gente percebe que ela pinta. A gente já começa a perceber aí da onde que a Brianna herdou todos esses dons. E eu me pergunto se por acaso a Julia não vai acabar pintando algum quadro importante ali naquele momento que ela vai estar lá no passado. Será que foi ela que pintou o quadro da Ellen, gente? Eu não consigo parar de pensar nisso, mas tudo bem, vamos seguir. E da mesma forma, então, o Henry também está ali numa situação muito crítica de guerra e acontece um bombardeio. E nesse momento ali, acontecem muitas mortes. E essa informação chega até o Departamento Postal e de Censura, que a Julia trabalha, indicando que esse regimento que o Henry trabalha, ele está lá em Passchendaele, na Bélgica, sofreu um ataque que ocasionou em 1398 mortes. E nesse momento ela conversa ali com a amiga dela, e a amiga dela avisa ela: ele ainda está querendo tirar férias para vir te ver? Talvez você devesse se preparar, justamente por conta dessa informação, desse tanto de baixa que aconteceu no exército. E para nossa alegria, o Henry não estava entre os abatidos nesse ataque. Tem 2 dias que a Julia não escuta nada sobre o Henry e ela sai do trabalho e enquanto ela está na rua, ela escuta uma frase que chama a atenção dela: a esperança é a última que morre. E nesse momento a Julia percebe que essa não é uma frase aleatória de alguém conversando, ela simplesmente para, olha, vê um soldado e ela se pergunta: é o Henry? Henry, é você? E ele responde, né, Julia, né? E aí começa um casal apaixonadíssimo. E você pode ter pensado assim, gente, que coisa mais clichê. Como que ele conhecia ela? Eu pensei isso também, gente. Pensei. Mas eu cheguei à conclusão que eu estou aqui justamente pelo clichê. E que por clichê, foi muito fofo ver isso. Pode ser que a Julia tenha mandado uma foto dela em algum momento das cartas que a gente não percebeu ali. E que isso fez o Henry reconhecer ela. Pode ser. Pode ser que o Henry tenha sussurrado essa frase para toda mulher que ele cruzou ali no caminho até ele chegar próximo ao Departamento Postal e de Censura. Pode ser também. Mas o que importa é que os dois se encontraram. E que enquanto eles conversavam por cartas, vinha se criando um laço muito forte entre os dois. Eu tô lembrando aqui muito de casamento às cegas, gente. Conversou, sem ver um ao outro e na hora que vê, paixão à primeira vista. O amor é cego. E a partir desse momento a gente consegue ver eles desfrutando desse amor e tendo uma conexão incrível desde o primeiro momento. O tanto que eles são companheiros e são perdidamente apaixonados um pelo outro. E aí logo de cara ele já chama ela pra casar, né? E a Julia, ela tem uma personalidade, gente, eu tô assim apaixonada por ela também, porque ela fala justamente isso. Nossa, foi um pedido de casamento isso, né? E o Henry preocupado deles estarem juntos ali de uma forma íntima, sem estarem casados ainda. Ela, isso é um pedido de casamento? Preocupa não, eu aceito, tudo bem que não foi o pedido que eu imaginei, mas eu aceito. E assim eles se conhecem, assim eles se casam e um se torna o porto seguro do outro. O anel de casamento da Julia tem uma pedra preciosa azul ali. E logo em seguida vem uma cena de uma manhã em que ela tá consertando um relógio, que provavelmente é um relógio do Henry. E relógios antigos, minha gente, eles têm pedras preciosas. A pedrinha ali, que a gente pode até ver um rosadinho, supõe-se que é uma rubi, ela funciona ali como um rolamento para o relógio poder funcionar. E a Julia conserta esse relógio. E a gente sabe que pedras preciosas são importantíssimas em Outlander, justamente porque garante uma passagem segura pelas pedras. E logo em seguida o Henry tá ali tendo um pesadelo e junto com o barulho que acontece na rua ele acorda assustadíssimo e a Julia consegue acalmá-lo justamente recitando a primeira frase que o Henry leu da Julia, que foi a primeira carta que ela mandou para ele. E aqui, mais uma vez, aí mostra pra gente o tanto que eles são feitos um para o outro.
Eu já estava impressionada com a atuação desses dois atores nesse papel, do tanto que eles têm uma química muito bacana, mas com essa cena aqui em específico, eu acho que dá pra gente perceber que esses atores têm um potencial gigantesco, não só no universo de Outlander, mas bem que a gente vai querer ver aí várias e várias temporadas dos dois atuando como Julia e Henry. O episódio então dá um salto temporal para 1714, mostrando a Julia deitada no chão, aos pés das pedras de Craig na Dun. Ela obviamente levanta meio desnorteada, sem entender o que está acontecendo. Ela já nota que a pedra do anel dela tá faltando, deve ter caído, aconteceu alguma coisa. Mal sabe ela que essa pedra protegeu a vida dela e evaporou, né, durante essa travessia pelo tempo. E ela tenta se situar. Ela vê uma carroça com algumas pessoas passando, e antes dela ir pedir ajuda, ela faz algo importante para poder deixar um sinal pro Henry, porque ela não sabe cadê ele. Ela vai lá na pedra que ele estava, do último momento que ela ouviu, e coloca justamente as iniciais de selado com um beijo e uma seta indicando para onde ela foi. Acontece que quando ela encontra aí com esse pessoal dessa carroça para poder pedir ajuda, ela tenta conversar com eles conversam em gaélico entre si, e aí ela acaba sendo raptada. Essas pessoas não eram pessoas boas, que tinham uma dívida justamente com quem? Com Simon Lovat, a velha raposa, o senhor Lovat. E entregam a Julia para ele como uma forma de pagar a dívida que eles têm. E aqui a gente já começa a perceber o tanto que a história, que esse momento histórico é algo muito delicado para as mulheres. Então, a mulher viajar sozinha, eu fico pensando nos pulos que a Gales Duncan deve ter dado quando ela voltou, né? Para poder conseguir se virar ali e conseguir sobreviver e chegar onde ela chegou e fazer o que ela fez. Deu até vontade de rever o primeiro episódio de Outlander justamente para poder ver como é que foi ali a reação da Claire quando ela se deparou no meio daqueles homens. Dougal, Jamie, Murtaugh ali tentando fugir no meio da noite, ela praticamente sem roupa, coitada. Mas enfim, foco, vamos voltar a falar da Julia. A Julia então acorda lá no castelo de Lovat. Ela fica mais desnorteada ainda ao ver ele, ao tentar falar que ela não pertence àquele lugar, que o nome dela é Julia Beechman, que ela é de Londres. Mas o Simon, né, ele não tá nem aí pra isso e fala que ela vai ter que ficar ali sim. O Henry, quando ele atravessa as pedras, a gente não sabe dizer se foi logo de imediato em relação a Julia, se ele aterrissou alguns minutos depois ali no tempo, ou se foi um dia ou dois, ou como é que foi essa situação. O que a gente sabe é que ele atravessa as pedras, o relógio dele tinha a pedra preciosa que deixou ele salvo durante essa travessia, e ele procura a Julia ali ao redor, vai na pedra que ele estava sentado lá tirando o negócio do sapato dele que estava incomodando ele no final do episódio passado, e vê justamente que a Julia anotou ali, sealed with a kiss. As iniciais de selado com um beijo e uma seta. E ele vai por aquele caminho. O único problema é que a gente não sabe se o castelo do Lovat é justamente nessa direção que ele tomou. Vamos conversar então sobre tudo que aconteceu com a Julia e depois a gente volta para ver o que aconteceu com o Henry. Aqui a gente percebe que ela vê o Brian e o Brian fica um pouco desconcertado com a situação. Tanto é que ele comenta com o pai dele, a gente devia devolvê-la para aquele pessoal e pegar o dinheiro deles ao invés disso, porque a gente está precisando de dinheiro. E o Simon fala que, na verdade, ele tem outras prioridades e outras necessidades, e que ele não vai devolver a moça de jeito nenhum. A Julia, então, recebe as atribuições dela como a nova serva da casa, e a moça que está ali cuidando dela, a senhora Porter, e a senhora Porter comenta algo que faz ela pensar sobre a possibilidade de entender qual o cenário que ela está, que dia, que ano que ela está. A senhora Porter fala que o marido dela não a buscou ainda, ele não virá mais, considerando o tempo que passou. E ela pergunta que dia é hoje. Ela, hoje é sábado. Não, mas sábado quando, né? E a senhora Porter, você vai querer saber que ano que nós estamos? Quem que é o rei que está sentado no trono? E a Julia ingenuamente fala que é o rei George V. E a senhora Porter fala que não, que é o George I, no ano de 1714. E aí ela fica meio atordoada, mas consegue ter uma noção ali pelo menos de que ou ela tá ficando doida ou é isso mesmo, nem que ela vai ter que seguir com toda essa situação. E a gente vê a moça trabalhando, gente, carregando lenha, lavando o chão, lavando roupa. E como é de se esperar da mãe da Claire, ela não é boba nem nada, né? Então no momento que ela tá limpando a casa, que ela tá tirando poeira das coisas, ela tenta procurar documentos, mais especificamente mapa, e ela encontra um mapa ali exatamente indicando na onde que
a Inverness. O que supõe pra gente aí que ela tá bolando um plano justamente para poder tentar fugir, para pelo menos se localizar na onde que ela tá, porque ela não sabe nem isso. E nesse momento o Simon chega lá e ele se insinua pra ela. E a Julia, como simpática que ela ainda dá uns sorrisinhos. Gente, na hora que eu vi ela sorrindo ali, conversando, eu pensei, como é que ela vai dar conta de sair dessa situação? Como? Mas ainda bem que ela não é boba nem nada. Ela fingiu que a senhora Porter a chamou e ela consegue desviar até a porta e conseguir se desvencilhar dessa situação. Possivelmente a gente ainda vai acabar vendo alguma coisa assim do Sr. Lovat se insinuando mais e mais em cima da Julia. Então ela conseguiu sair sã e salva dessa situação e carregando papel e algo para poder escrever nesse papel. A Julia então tenta fugir do castelo. O problema é que o Brian a encontra antes disso. Só que ele não vai até ela para poder raptá-la nem nada do tipo, impedir isso. Ele comenta, você não tá carregando comida suficiente para uma longa jornada. E vai chover. E as chuvas aqui não tem dó da gente. Então ele vai tentar conversar com ela. A gente vê que o Brian, ele é um homem de índole. A gente já sabe disso, mas a gente vê isso nele como um jovem. Ela tenta argumentar, tenta fugir, tenta explicar e acaba que os homens do Sr. Lovat interceptam essa situação e a pegam e levam todo mundo pra dentro. No que chega lá, o Simon não tá nada feliz com essa situação. Um dos homens dele ainda bate na Julia e ele ordena dar 20 chibatadas nela. O Brian, como ele é um cavaleiro, um homem de índole, um homem super preocupado com o próximo, vê que aquilo não tá certo e se oferece para levar essas chibatadas no lugar da Julia, para poder ser açoitado no lugar dela. E aí, como que a gente não lembra do Jaime nessa situação? Mais do que isso, como que a gente pensa que o Brian se sentiu quando ele viu o Jaime sendo açoitado? É algo que faz a gente pensar, que faz a gente lembrar da série principal. E é mais uma das coisas que tá aí para nos lembrar do que a gente tá assistindo, né, gente? Dessa história cheia de magias e reviravoltas. A gente vê a Julia preocupada com o Brian e eu acredito que a partir daqui a gente vai conseguir ver alguns diálogos dos dois nos próximos episódios, de forma a crescer uma amizade, alguma coisa ali entre os dois num contexto deles se ajudarem. Enquanto isso, o Henry tá em busca da Julia. E quando ele avista as primeiras pessoas, ele tenta conversar com essas pessoas e já percebe que que as pessoas não querem conversar com ele, justamente por ele ser um forasteiro, um Sassenach. Ele entra na taverna, pergunta por uma mulher perdida, de cabelo escuro e olhos azuis, todo mundo ri, que você não vai encontrar uma moça por aqui, né? E ele vê alguns papéis no mural. E nesse momento, pessoal, ele percebe, pelo menos assim, em um desses papéis do mural tem a data. E em um desses papéis tem a data, novembro de 1714. Ele faz uma cara do tipo assim, será que está certo? E continua ali a busca dele, percebe que já tem uma situação errada, né? Tem uma coisa muito diferente ali naquele local. O cara do bar pergunta se ele vai querer uma cerveja, ele fala que sim, mas ele não tem dinheiro para pagar. E o Malcolm Grant, que a gente viu lá no primeiro episódio, se oferece para pagar essa cerveja. No momento que ele tá saindo, ele escuta a conversa dos homens ali e faz um comentário em relação às terras que eles estão conversando, que se eles estão falando de alguém dar uma terra para outra pessoa, é importante ter os documentos. E aqueles homens escoceses ali não gostam nada de outro homem, ainda mais um forasteiro, um inglês, um Sassenach, se intrometendo no assunto dos outros. Então, nesse momento, ele se vê em perigo, só que o Malton intercepta ali e quer saber o que ele falou. O que ele quis dizer com aquilo. O Henry sussurra o que ele quis dizer no ouvido do Malcolm e o Malcolm fala, vamos lá, porque você vai falar isso pro meu pai. Então ele consegue se safar daquela situação ali e vai até a casa dos Grant e conhece o Isaac Grant, que é o líder dos Grant ali naquele momento. E enquanto ele tá lá, ele fala que não quis se intrometer e tudo mais, explica a situação e fala que não é só sobre os documentos, mas que o que chamou a atenção dele, na verdade, foi o conselheiro do Isaac que tá lá. E o Isaac fica assim, né? Como assim? O cara é meu braço direito e você tá falando que viu algo suspeito nele? O que você viu de suspeito? E o Henry fala para ele olhar a bolsinha de moedas que ele carrega, que não vai estar no lugar usual que um conselheiro carrega. Então, o Isaac se livra do conselheiro atual dele e oferece o posto para o Henry. O Henry fica um tanto quanto desajeitado, porque ele fala, não, eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer, eu preciso procurar a minha mulher. Ele precisa encontrar a Julia. Mas então,
Mas então o Isaac esclarece que, naquele momento, ele é apenas um inglês, sozinho no meio das terras altas. Se ele quiser fazer isso sozinho, procurar quem ele precisa procurar, ele pode tentar, mas ele tá numa situação delicada. E se ele aceitar esse posto de conselheiro dele agora, ele vai ter tudo que os Grant têm e ainda por cima a proteção dos Grant e o nome dos Grant. E nesse momento o Henry, que também não é bobo nem nada, percebe a situação que ele tá e que ele vai estar muito mais seguro e vai conseguir pelo menos tentar encontrar a Julia estando ali nessa posição de conselheiro dos Grant. E um detalhe que eu já ia me esquecendo de comentar, quando o Isaac manda dar uma olhada lá na bolsinha de moeda lá do conselheiro antigo dele, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso e se livra dele? O Sr. Bug, minha gente. Sim, é o mesmo Sr. Bug que a gente acabou de ver ali na 6ª e na 7ª temporada. Só que numa versão muito mais jovem, né? E de fato, é o mesmo Sr. Bug, porque a gente tem essa confirmação lá nos livros que o Sr. Bug, esposo da Mordina Bug, trabalhou para os Grant enquanto ele era jovem. O Sr. Bug então mostra onde serão os aposentos do Henry a partir desse momento, como novo conselheiro dos Grant. Eles conversam um pouquinho e o Sr. Bug mostra aonde que está o conselheiro antigo. E eu acho que nesse momento o Henry percebe o quão vai ser difícil essa jornada e o quão perigoso pode ser essa jornada. E aí a gente tem mais um salto temporal de 1 mês, que foi o tempo que demorou então pro Jacob Mackenzie acabar falecendo e ter toda a situação lá do grande encontro, da Ellen se encontrar com o Brian, ficar sumida, o Dougal perder a cabeça, ir lá e bater no Malcolm Grant, achando que ele raptou a Ellen. E nesse momento o Ned se encontra com o Henry justamente para eles poderem resolver essa situação. O Ned reconhece que deve estar uma situação muito delicada e que eles querem oferecer algo em troca para poder reparar isso. E ele quer oferecer justamente a mão da Ellen Mackenzie. O Henry fala que não tem nada que pode amenizar essa situação. E o Ned, minha gente, que também é muito esperto, fala, não, mas eu ouvi dizer que você está procurando uma moça. Eu posso te ajudar a encontrar essa moça. O Henry fala que tem gostos peculiares. E o Ned se dispõe a ajudá-lo pessoalmente nessa busca dele por esses gostos peculiares. Mal sabe ele que ele está procurando uma inglesa do século XX, perdida depois de uma viagem no tempo. E o Henry então percebe a oportunidade de, além de estar andando por todas as terras altas junto com o Grant, que ele vai ter o Ned do lado dele. Então ele fala que sim, que ele vai levar essa proposta de casamento para o Malcolm Grant. E aí nós temos um final de episódio super emocionante, em que a gente vê a Julia escrevendo uma carta que ela nem sabe se isso vai conseguir chegar até o Henry ou não, mas ela tá ali, anotando os pensamentos dela e deixando nós, telespectadores, saber disso, de todas as preocupações, toda a aflição que ela se encontra nesse momento. E em contrapartida, a gente também vê o Henry fazendo a mesma coisa. E isso retoma o início do episódio, que foi justamente por cartas que eles se conheceram. E uma coisa muito bonita que a Julia fala é que do mesmo jeito que a carta do Henry a encontrou, ela vai dar um jeito de voltar para ele. E o Henry, por outro lado, também tá falando que vai fazer de tudo que ele puder para poder ter a Julia de volta junto com ele. A gente tem um lembrete aqui que a Julia está grávida, que ela se preocupa com a Claire, que tá lá no futuro junto com o tio Lamb, que ela imagina que o Henry tá lá junto com eles, que é a única coisa que faz ela conseguir acreditar que ela tem que seguir em frente e continuar a sobreviver a essa situação até que eles possam se reencontrar. Podemos dizer que esse episódio foi super clichê? Com toda certeza, mas como eu disse, eu tô aqui pelo clichê, minha gente. Um romance lindo desses, e eu fico pensando tanto que seria bacana a gente poder ler sobre tudo isso também, além de assistir. E é isso, muito obrigada por assistir. Comenta aqui o que você achou desse episódio, se você gostou de saber dessa história de origem da Julia e do Henry, e o que você espera para os próximos episódios. Um abraço e até a próxima análise!